Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, o tema, se fôssemos dar um tema para essa liturgia, seria fé e vigilância. A fé e a esperança que nos faz vigilantes. O Evangelho de domingo passado, ele chamava a atenção para não acumular bens neste mundo. A nossa vida não consiste nos bens materiais. Eles nos ajudam a estabilidade neste mundo, mas não nos garantem a salvação. Pelo contrário, a ambição e o mau uso podem nos levar à perdição. No Evangelho do domingo passado, Jesus dizia: o que adianta ter um celeiro cheio se a vida chega ao final? Nesse Evangelho, e aí perguntaria, qual é a relação do Evangelho de domingo passado para esse domingo? É uma relação de continuidade. O Evangelho de domingo passado nos fala que nós não podemos ajuntar tesouros nesse mundo. E o Evangelho deste domingo nos convida a juntar tesouros no céu. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde você tem ajuntado os tesouros? Um tema que perpassa as leituras de hoje, como já disse, é a fé e a vigilância. Quero dizer, só consegue vigiar verdadeiramente quem tem uma fé pura. Essa fé que Jesus requer dos seus, para que não tenhais medo e que sejam vigilantes. O medo é o contrário à fé. E o Senhor nos adverte: não tenhais medo. Eu li a versão breve desse evangelho, mas nas missas eu gosto de ler a versão mais completa, mais longa. E justamente na versão longa Jesus nos diz: não tenhais medo. Esta é a fala do Senhor para nós. Não tenhais medo. O Senhor nos convida a estar atentos, vigilantes. Orai e vigiai para não cairdes em tentações. Portanto, é preciso estar vigilantes. Hoje, diria, é necessário estarmos antenados, conectados, antenados naquilo que, para perceber a ação de Deus na nossa vida e na nossa história. Primeira leitura de hoje, tirada do livro da sabedoria, nos fala de experiências fortes desta realidade. Primeiro, só uma contextualização. Esse livro foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento, por volta do ano 50 a.C., em Alexandria, onde os judeus viviam a diáspora. E justamente eles corriam o risco de perder a sua identidade religiosa. E por isso eles retomam essa experiência
né, de quando aconteceu a libertação dos seus pais, né? Portanto, mostra-nos o povo de Deus a caminho da terra prometida e, claro, vivendo o aspecto provisório. A nossa vida neste mundo é uma caminhada, é provisória. E por isso devemos estar sempre preparados, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. E a nossa segurança, e aqui está uma diferença também do evangelho de domingo passado. O evangelho de domingo passado nos fala e advertia a cada um de nós, cuidado para nós não colocarmos a nossa segurança nos bens deste mundo. E já esta liturgia, esta leitura, nos quer dizer e ensinar que a nossa única segurança é Deus. E nós temos enveredados por lugares, por situações, buscando outras seguranças que não é a verdadeira segurança que é Deus. Portanto, o Senhor constitui a verdadeira segurança do seu povo. E para ser liberto, aquele povo, foi necessário ter fé e coragem. E Jesus mesmo nos diz, não tenhais medo, não tenhais medo. E ao se falar de fé, a segunda leitura, na carta aos Hebreus, e nos trata, todo esse capítulo 11, nos trata dessa realidade da fé. A fé, a definição de fé. Homens e mulheres que através da história viveram a fé e prepararam para a vinda de Jesus. E aqui o capítulo 12. Temos aqui dois símbolos da fé. Abraão e Sara. Para eles havia uma promessa de uma terra, a terra prometida, de uma descendência numerosa, e eles não tinham nem terra e nem filhos. E ainda mais, eles eram de idade avançada e estéreis. Aparentemente, era improvável tudo isso. Apesar das aparências serem contrárias a essas promessas, eles acreditaram, eles confiaram na promessa, eles creram na promessa. Talvez hoje você esteja vivendo situações que humanamente parece ser improvável, que humanamente parece ser impossível, e o Senhor te convida a crer na promessa de Deus, a ter fé e a colocar em Jesus a sua vida, a sua história, a sua família, o seu trabalho, a sua segurança. E curiosamente, a fé acontece a promessa bem depois, tempos depois, vários anos depois. Pensando, né? Nós vemos hoje no mundo tão imediatista, onde as informações são muito rápidas, e isso nos torna ansiosos, agoniados, querendo coisas imediatas. E para viver a fé é necessário esperança, esperar e vigiar. E esperar no Senhor. Isso é contrário a todo o sistema que nós vivemos hoje, de ansiedade, de agitação, de rapidez, de velocidade. Esperar no Senhor. Você tem que esperar no Senhor. E quando nós esperamos na fé, na vigilância, como Abraão e Sara esperaram, eles alcançaram a vitória, eles alcançaram a promessa. Confie no Senhor. Espera no Senhor. E foi justamente pela fé. Eles já tinham a certeza daquilo que esperavam. O que nos falta hoje, querido filho, querida filha, é de fato uma fé profunda, verdadeira e sincera. A fé nos dá força. A fé nos dá força para enfrentar os desafios da vida. A fé nos dá força para enfrentar as provações, os sofrimentos da vida. Por isso precisamos pedir a Deus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Talvez você esteja passando por momentos difíceis.
diante da situação que parece humanamente impossível, improvável, mas tenha fé. Acredite no poder de Deus na sua vida e na sua história, e você vai vencer. Mantenha firme. Se não tiver diante de nós a certeza de um Deus libertador que aponta-nos o caminho para uma vida nova, nós nos perderemos. Temer a Deus é confiar nele. Quando nós menos esperamos, Deus vem ao encontro das nossas necessidades. Deus vem ao encontro da nossa vida. Deus vai ao encontro da sua vida. Deixe o Senhor tocar a sua vida. Deixa Deus tocar o seu coração. Deixa Deus tocar a sua realidade. Quem confia no Senhor, quem confia no amor de Deus, está sempre vigilantes, sempre atentos. Quem confia em Deus sabe que depois da noite escura vem uma brilhante aurora da vida. Se você esteja passando por noites escuras, acredite que você deparar com a brilhante aurora. Essa leitura é uma definição da fé, a segunda leitura, carta aos Hebreus 11. É uma definição da fé. Quem tem fé já possui o que busca. A vida já é um grande milagre. Já possui aquilo que busca. Muitas vezes nós temos medo de nos arriscar. Nós temos medo de nos lançar. O medo, já disse isso, é o oposto à fé. Se não fosse a fé, Abraão teria desistido quando vieram as dificuldades. Ele viveu em um país estrangeiro, provações, dificuldades. Se nós confiarmos no poder de Deus, nós seremos libertados. Portanto, o Senhor nos ensina a não ter medo e a ter fé. Acolhemos o reino de Deus que exige fé. E Jesus disse no Evangelho, não tenhais medo. Não tenhais medo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro não é apenas um conjunto de coisas valiosas de uma pessoa. Mas o tesouro é o baú onde cuida, onde protege, onde custodia o tesouro, a preciosidade. Para impedir que o tesouro fosse roubado, é preciso vigilância e precaução. E hoje, o inimigo tem roubado o maior tesouro da humanidade, que é a fé. Por isso, meu filho, minha filha, não deixe a sua fé enfraquecer, não deixe a sua fé diminuir. Diga, reza sempre, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Não deixe roubar a sua fé. Até mesmo as nossas atitudes podem roubar a nossa fé. Duas atitudes para proteger esse nosso tesouro da fé a partir do Evangelho. Primeiro, e aí o trecho do Evangelho. Tendes os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Rins cingidos e lâmpadas acesas. O cingir-se significa atar-se, os rins, né? Significa amarrar. É símbolo de estar preparado. As pessoas usavam roupas longas e aí, cingindo os rins, estavam preparados para caminhar, para trabalhar. Colocar o cinto nos rins indica que a pessoa está preparada para alguma atividade. Êxodo 12, 11. A pessoa está preparada para alguma atividade. Os rins cingidos também, os rins nós sabemos que são órgãos que servem para filtrar e purificar o sangue. Os rins cingidos significa que nós precisamos filtrar e purificar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé vai juntando lixos, entulhos e nós precisamos filtrar a nossa fé. Filtrar a nossa fé. Filtrar a nossa busca constante de Deus. Representa também o discernimento para discernir o que é bom, o que é verdadeiro, o que é a verdade. Significa prontidão, vigilância. Quem tem a verdadeira fé é vigilante, pois sabe que o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, que não estejamos dormindo na falta de fé. Ficai de prontidão, com o cinto amarrado e as lâmpadas acesas. Essa já é uma referência da libertação do Senhor. Que o cristão, pela fé em Jesus, sabendo que Ele virá, voltemos
e fiquemos em atitude de atalaia, de vigilância constante. E assumir atitudes de vigilância para perceber que quando o Senhor está chegando, nós nos colocaremos a serviço do reino de Deus. Que os incendidos e as lâmpadas acesas são sinais de que nós, servos de Deus, estamos nos colocando a serviço para levar o reino de Deus a tantas outras realidades. A roupa folgada, a lâmpada apagada, denuncia que o servo está sendo infiel e imprudente. Que o Senhor nos ajude a ficarmos atentos, preparados, vigilantes e a buscar a graça de Deus na nossa vida, vivendo com intensidade a fé, o amor e a esperança. E que o Senhor seja a nossa força, a nossa segurança, hoje e sempre. Amém.